1 Pedro 2, dois versículos, o 2 e o 3. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provaste que o Senhor é benigno. Agora eu gostaria de ler um outro texto que está no livro de Hebreus, capítulo de número 5. Só vamos ler esses dois textos. Vou citá-los apenas. Hebreus 5, 12. Para que não vos façais negligente. 5, 12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, o que é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercidos para discernir tanto o bem como o mal. Vai dizer, pastor, mas que difícil, não tem nada de difícil. Tudo muito fácil. Você já não conhece, sabe que eu não ensino nada difícil. Aliás, essa tem sido a minha oração todos os dias. Pai, me ajuda que eu fale de forma mais clara possível. Então, eu não enfeito na língua para falar, na língua portuguesa. Eu falo da forma como que a gente conversa normalmente. Ninguém possa dizer, eu não entendi. Todos nós possamos sair daqui, ainda que a gente não consiga praticar neste momento aquilo que ouvimos da parte do Espírito Santo, a gente sai com a semente no coração, para que do dia a dia, momento a momento, nós possamos ir praticando tudo aquilo que temos aprendido. Muito bem. Quando uma criança nasce, a primeira coisa que ouvimos é o seu choro. É ou não é? O médico, por acaso, se assusta quando o parto acontece e a criança chora? Porque é isso que se espera quando uma criança nasce. E ela chore. O médico não vai se preocupar se ela chorar, pelo contrário. Quando a criança chora, há um alívio na sala de parto. Não é assim? Há a correria quando a criança não chorou. Mas se ela chorou, há um alívio. Por quê? Porque faz parte do nascimento de uma criança que ela chore. Isso na vida espiritual, irmão, é a mesma coisa. Quando alguém nasce de novo, tem uma nova vida em Cristo Jesus, ela chega muitas vezes com muitas dúvidas, com muitas fraquezas e limitações, e pensa em uma pessoa que tem paciência com isso. Está olhando para ela. Pensa numa pessoa que tem paciência com algo novo, um nascido de novo. Alguém que entregou a sua vida a Jesus. Mesmo que às vezes eu precise corrigir. Mas é sempre com muito amor. 1, 2, 3, 4, 5. Eu sei que tem alguns irmãos que não gostam muito que eu faço isso. Mas houve um tempo que eu falava, o Johnny pode tudo. Por quê? Porque era nenenzinho pra gente. Agora não pode mais não. Passou essa fase.
Então a gente tem todo um cuidado com os nenenzinhos. Eu não acabei de falar que agora nenenzinho não pode sair de casa. Porque a gente tem todo um cuidado com os nenenzinhos, né? O nenenzinho ele vai chorar. E faz parte, irmão. E faz parte. E a gente tem que abraçar. E a gente tem que ir 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Chorar junto. Estar perto. Faz parte. Isso é um novo nascimento. O choro do novo nascimento. Jesus disse em João capítulo 3 para Nicodemos que é necessário nascer de novo. E todo nascido de novo, todo novo nascimento produz choro. Por quê, pastor? Porque, irmão, quando a gente começa a ser confrontado com a palavra de Deus, e a gente vai vendo as bobagens que a gente fez antes disso, só tem vontade de chorar. É aquele momento que a gente fala assim, oh, meu Deus, como é que eu fui fazer um negócio desse? Mas eu tenho que te lembrar uma coisa, que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Então nós podemos ter feito uma capivara suja enorme. A gente encontra com Cristo, irmãos, e cada dia o Senhor vai trazendo, o Espírito Santo vai trazendo coisas que a gente falou, fez, e que dá uma vergonha ao ponto da gente chorar. E esse choro faz parte. Lembra quando Pedro negou Jesus por 3 vezes? A Bíblia diz que ele chorou amargamente. Amargamente. Agora mesmo, nós vimos a história do filho pródigo, quando ele estava lá dentro do chiqueiro, que ele se lembrou da... E é isso, é um nenenzinho. É aquela pessoa que chegou e está precisando chorar. E a gente está aqui na igreja, esse é o momento do leitinho. E a gente tem todo o cuidado com esse leitinho, com essa mamadeira. E a gente vai levar muitas vezes. A pessoa até que ela vai entendendo cada parte da sua vida. Cada coisa que precisa mudar. Maneira de falar, maneira de pensar. E que a gente tem toda a paciência, porque Deus tem toda essa paciência. Ele sabe que essa pessoa está começando a caminhar. Faz parte chorar. Aí, depois do choro, vem a hora do leite, que foi o texto que eu li. O leite racional. Nenhum bebê já nasce comendo feijão, arroz, pão. Os bebês tomam leite. Os bebês tomam leite. Primeiro vem o leite. Vem o choro, depois vem o leite. E esse tempo, irmão, na vida espiritual, representa aquele tempo em que a pessoa é confrontada pela palavra de Deus. É aqui onde muita gente desiste. Porque o novo nascimento é uma festa. O batismo é um oba-oba. Mas quando a pessoa vai vir, é aqui, na hora nesse momento, que muita gente desiste. Porque a palavra de Deus vai confrontando áreas da vida que precisa. Aí a pessoa vai dizer assim, mas eu preciso mudar isso. Aí vem outra palavra, mas eu preciso mudar isso também. Aí vem outra palavra, mas eu não venho mais nessa igreja, porque isso aí eu não quero mudar. É na hora do leite onde muita gente desanima. E é por isso que a gente está sempre carregando uma madeirinha, porque a hora que está desanimando, a gente vai lá com leitinho. Porque é muito difícil. É difícil. A mudança, ela é difícil. A pessoa vem com uma carga do mundo, de tudo que é tipo de sujeira, imundícia, pecado, erro, palavrões, pensamentos imundos e impuros, piadas
do samaritano, que Jesus pegou o homem e levou para a estalagem e falou: olha, cuida dele por 2 dias, que quando eu vier eu pago o que foi gasto com ele. Jesus entregou esse homem na estalagem. Isso é um tipo da igreja. A pessoa é pega no caminho, ali, atacada pelo inimigo, machucada, ferida, ensanguentada, e é levado. Jesus toma aquela pessoa e entrega na estalagem. A estalagem dá um leitinho e cuida. Esse leitinho, irmão, é a comunhão com os irmãos. E é tão legal, porque o novo convertido não tem problema nenhum em ter comunhão. Pensa numa galera boa. É o novo convertido. Ele não tem problema nenhum. Todo mundo é lindo, maravilhoso. Todo mundo é espetáculo. O novo convertido é assim. É ou não é, Johnny? Quando você era novo convertido, era assim? Não vê defeito em nada. Todo mundo tem aquela auréola na cabeça. Um espetáculo, irmão. Conviver com uma pessoa, um novo convertido. É uma delícia, que nem fala minha neta. Sabe? E aí, o que a gente faz? Discipula. Você vai ensinando devagarinho, né? Vai bem devagarinho. A gente vai devagarinho. Vai ensinando. Aí vem os primeiros ensinamentos da fé. Então, o novo convertido, ele precisa desse leitinho. Ele precisa aprender quem é Jesus. Ele precisa aprender o que é salvação. Ele precisa aprender como orar. Ele precisa aprender como ler a Bíblia. Ele precisa aprender como vencer as tentações. Tudo isso para aprender. Aprende aonde? Na porta do boteco? Não. Aprende na igreja. É um período, irmão, em que a igreja tem que acolher, a igreja tem que acompanhar. Por quê? Para a pessoa não ficar com desnutrição. Muito bem. Aí, tá bem fortinho já. Ficou fortinho, irmão. Era gordinho. Eu acho que é com 6 meses que já começa a dar papinha mole. Não é com 6 meses? Já faz tempo, né, irmão? Já faz 30 anos, e aí eu não estou muito bem lembrado. Aí com 3 meses você já amassa a batata, a cenoura e põe na boquinha, assim? Então, pronto. Aí, irmão, a gente já vai dar uma batatinha. A gente já vai dar um alimento um pouquinho mais fortinho. Sempre dá certo, pastor? Não. Não. E aí que está o problema. Porque o novo convertido, ele aprendeu só a receber o que a gente dá. E não aprendeu que o Senhor tem algo muito maior para entregar. Então ele vai ter muita dificuldade agora. Porque ele vai deixar de receber o leitinho para começar a ter que buscar sozinho. É aqui onde muita gente enrosca. Porque só quer receber. Fica esperando receber sempre. Mas vai ter um momento, irmão, que ele vai ter que buscar. O problema ficou aqui. É aqui que o problema ficou. Por quê? Porque não busca. Busca. Se envolve com a palavra de Deus. Não se envolve com a Bíblia. E aí não amadurece. Ao invés de buscar, troca. E aí a igreja tem sempre revolve. Tanto tempo a criança fala na madeira. Quantos?
vai dizer? A resposta depende. Agora, eu tenho mais novo aqui. A sua menina, Daiane. Você toma uma madeira ainda, filha? Pietra? Tem um tempo que vai parar, certo? Tem um tempo que vai parar. Você teria coragem de alguém chegar na sua casa e você está de uma madeira, minha filhinha? Pois é. Por que com as coisas espirituais a gente fica sempre querendo uma madeira? Eu nunca posso dar um alimento sólido. Por quê? Por que quando a gente cresce, a gente tem vergonha de beber o leite na madeira? Vai, me responda, eu quero ouvir. Por quê? Por quê? E é por isso que muita gente perdida dentro da igreja. Ele te ensinando, né? O autor aos Hebreus, ele fez uma repreensão. Depois de tanto tempo que aqueles cristãos estavam ouvindo, eles ainda precisavam de leite. A palavra de Deus não arde o coração. Não arde. Entende? Entendeu, irmão? Cristão maduro. Cristão maduro, irmão. Ele não vive apenas de milagres. Ele não abandona Jesus quando chega a luta. Ele não precisa ser convencido a congregar. Ele não vive ofendido por qualquer situação. Ele aprende a perdoar. E, principalmente, ele dá fruto. Ele dá fruto. E é aqui onde está o problema. Você, quando. Quais são as marcas da maturidade? Você aprende a obedecer, mesmo sem entender tudo. A pessoa madura, ela continua fiel quando ninguém está olhando. A pessoa madura serve sem buscar reconhecimento. A pessoa madura ama quem feriu. A pessoa madura permanece firme quando vem as provações. Maturidade não é medida pelo tempo de igreja, porque pode estar 50 anos na igreja buscando Deus. E alguém, às vezes, faz um ano, já está comendo feijoada, de boa. De boa. Quando Deus espera que a gente cresça. Pai, você que teve filhos, você ficou querendo que o seu filho ficasse pequeno a vida toda? A gente espera que os filhos da gente cresçam, vai para a escola, vai para a faculdade, se casa, dá netos para a gente. É isso que eles falam. Deus também, irmão. Deus também. A gente passa por todas as etapas. Tem a etapa do choro, tem a etapa do leite, tem a etapa do alimento sólido, tem a etapa da maturidade. A igreja precisa aprender que tem uma fase da vida que já tem que dar fruto, não esperar receber leite. O crescer volta para trás. Talvez aqui nessa igreja hoje tenha pessoas com três fases. Três fases. Tem alguém que, como eu já disse, às vezes está no choro. A gente está indo atrás, levando uma madeira.
pessoas, irmão, que a gente já está dando uma papinha. Agora tem gente que eu já estou dando chicote. Pode. Seria? Chorar. Chorar. A gente tem paciência com todas as fases. Todas as fases. Todas. Naquele momento, segurar na mão do seu pastor.